Olá, pessoal, mais uma vez aqui diretamente de Londres, Bruno Oliveira com você. Já toca no sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever nesse canal da Verbo News. Hoje nós estamos aqui com ela, que ama alta performance, e vamos falar de fé, propósito e negócios. Com vocês, Ana Carolina Sanches. Bem-vinda, Ana! Olá, muito obrigada por me ter aqui nessa cadeira. Eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso, então você já aguarde aí. Ana, depois desses perrengues chique aqui de Londres, conta um pouquinho pra gente. Como foi a sua jornada Brasil-Londres? Olha, essa jornada, eu falo pra você, né? A gente tá falando hoje de legado, de propósito. E onde, por trás de todo um legado, sempre tem um deserto. E pra chegar aqui não foi diferente, né? Então, eu saí do Brasil, eu tava fazendo engenharia mecânica, né, na FEI, na Universidade FEI, e tava fazendo fórmula lá também. O que é o fórmula? Já pra dar um pouco de contexto. A gente constrói os carros do zero, né, uma equipe estudantil. Faz o design, constrói, vai testar e aí depois compete com outras universidades, e se a gente ganhar, a gente até vai pra fora competir. Então é maravilhoso. E todo esse processo que eu tava envolvida dentro da engenharia, né, dentro dos carros, eu olhei, parei e falei assim, ok, se eu estou aqui, eu vou chegar no melhor lugar do mundo, que é a Fórmula 1. Por que não fazer isso? E foi assim que eu fiz. Foi assim que esse sonho se iniciou, né? Uau. Então, eu fui me capacitar para que tudo isso pudesse acontecer. Só que assim, nada a gente consegue fazer se não tiver a mão do Senhor na frente. Então, eu dei o meu máximo ali. Eu dei o melhor de mim. E aí, onde eu não podia alcançar, foi onde o Senhor colocou a mão dele para que isso tudo se realizasse, né? Hoje eu já vivo, graças a Deus, esse sucesso. Hoje eu já estou dentro da Fórmula 1, né? Hoje estou na Mercedes, Fórmula 1. Fiz 1 ano lá, agora vou começar o meu 2º ano. Mas todo esse processo de capacitação profissional, pessoal, foi muito intenso, né? Foi um deserto, de fato. E além de tudo isso, além de esse propósito profissional que eu vim buscar aqui na Inglaterra, Deus, ele tinha um propósito de identidade pra mim, sabe? De ressignificação de identidade. Então, nessa mudança de país, ele ressignificou todo o meu interior. E aqui eu estou podendo florescer coisas que eu nem imaginava que eu floresceria. Gente, que interessante, Ana, mas como uma jovem de 25 anos, empresária, pode ressignificar algo se a vida nem começou praticamente? Teve algum ponto que você percebeu assim que você precisava, o apoio dos pais, da família, dos amigos? Como foi isso? Esse deserto foi mais interno ou foi realmente externo? Olha, sim, eu sou muito nova, mas eu creio que eu já passei por tanta coisa que eu me sinto experiente, muito menos experiente do que as pessoas mais velhas do que eu, mas às vezes mais experiente até que algumas pessoas da minha própria idade, porque eu busco muito me evoluir, me amadurecer e aprender sobre muitas coisas, né? Como você falou, eu amo alta performance, então eu tô sempre buscando me desenvolver profissionalmente, nos negócios, pessoalmente, e me tornar cada vez mais uma pessoa de alta performance, mas não uma pessoa que só foca, assim, nos negócios, sabe? Alta performance nos negócios, não. Mas todos os dias eu procuro ser cada vez mais uma pessoa mais íntegra, uma mulher virtuosa, uma pessoa que é feliz, cada vez mais feliz, que busca cada vez mais ter relacionamentos felizes e saudáveis ao meu redor, porque vindo de um ser humano, né, carnal,
não é assim, né? Não sempre foi assim. Então, esse deserto, ele me ensinou tudo isso. Eu saí de quem... eu estava lá no Brasil, eu fui muito rotulada, eu fui muito... muitas expectativas caíram sobre mim. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você precisa fazer isso ou aquilo. E me deram muitos rótulos, eu sofri bullying, eu sofri machismo dentro desse processo. Mas Deus, ele pegou e falou assim: eu vou precisar te separar. Tirar de onde você está, de onde todos esses rótulos estão, para que eu possa te mostrar de verdade quem você é. Uau! Qual é o seu propósito e, a partir daí, qual é o legado que ficará, né? E eu sempre tentei ser uma pessoa obediente ao Senhor e eu falei, vamos nessa, né? Então... sim, foi um deserto muito interno, sabe? Os meus pais, eles sempre estiveram comigo em todo o processo. O relacionamento, né, do pai e mãe é uma coisa tão intensa que o ser humano precisa se renovar, se reinventar cada vez mais para que... melhore esses relacionamentos, para que lapide esses relacionamentos. Então, sim, eles me apoiaram e muito. Deus me deu as melhores ferramentas que eu podia e precisava ter para que eu chegasse aonde eu estou hoje, né? Que é a participação dos meus pais na minha vida. Nossa, e Ana, geralmente quando você tá assim naquele momento de virada de chave do jovem, pré-adolescente, adolescente pro adulto, a gente tem muito embates com o pai, com a mãe e tal. Como que foi isso pra você? Você levou tudo tranquilo ou teve momentos que você pensou assim, não, eu preciso ser eu mesma, independente dos sonhos que meu pai e minha mãe têm pra mim, e eu preciso avançar isso aqui. E lá na frente a gente resolve isso. Uhum. E hoje você chegou nesse ponto. Olha, com certeza tiveram embate, sabe? Hoje eu mudei completamente a minha relação com a minha família, com os meus pais, mas nem sempre foi assim, né? Hoje eu posso, com muito orgulho, chamar eles de meus melhores amigos, né? Eles são meus pais, eles são os meus melhores amigos, mas no passado, né, na minha época de adolescente também, eu tive muita resistência, né? Eu creio que muitos jovens, se você é jovem aí, você tá me escutando, você pode estar passando por um momento de resistência, sabe? Dentro da sua casa, dentro da sua família, que você pode achar que você é a pessoa que tá certa, que o seu pé tem que bater mais forte, que a sua verdade ela é a única verdade. Só que você precisa ter na sua mente, no seu coração, que você ainda tem tanta coisa pra aprender, pra lapidar. Eu tenho tanta coisa. Todos os dias a gente aprende tanto. Todos os dias, é verdade, Ana. E quando eu tava nesse processo, eu não enxergava isso. E às vezes você hoje não enxerga isso. Você tem que lembrar que essa é a primeira vez que você está vivendo a sua vida. Só que essa também é a primeira vez que o seu pai, que a sua mãe estão vivendo a vida deles. Então, muitas das coisas, muitos dos medos, dos erros, dos traumas que lhes foram transferidos, né, foi por uma vivência que também veio de uma tentativa de fazer o melhor para você, né, e de ser uma pessoa melhor para você. Então, quanto antes aprenda a acolher os seus pais da melhor maneira que você puder, porque muitas das vezes a gente trata as pessoas lá de fora melhor do que as pessoas de dentro da nossa casa, né? E nesse processo foi assim um processo muito intenso, onde eles sempre me apoiaram, né, para que eu fosse a melhor. E isso também veio uma pressão, né, Sim, muito grande em cima de mim, né? Você tem que ser a melhor, senão... Eu costumo dizer que para ser pai e mãe não vem um manual para como você ser um pai e uma mãe. Mas também para ser filho também não tem um manual, né, Ana? E nisso você sentiu a quebra de orgulho? O que você sentiu dentro de você que você falou assim, não, isso aqui eu preciso ser filha e entender que isso aqui não é meu, não é dos meus pais, mas que eu preciso mudar. Sim. Olha,
Assim como eu falei pra você que eu estudo bastante, né? Eu fui nessa... Antes de eu... Assim, na verdade... Antes, durante, após o Brasil, a Inglaterra, durante esse processo que Deus estava redefinindo a minha identidade, Ele me permitiu estudar muito sobre mim mesma, me conhecer demais. Hoje eu ajudo, desenvolvo outras pessoas, mas para isso eu precisei passar por esse processo, né? E nunca ache que você nasceu numa família errada, que você tem um pai errado ou uma mãe errada, que você não deveria estar ali, porque Deus, Ele não erra. Deus, Ele não coloca você no lugar errado. Então você sim nasceu na família que você tinha que nascer, com os problemas, com os traumas, com tudo que ela tem, porque o teu propósito tem relação com aquilo que é a maior dificuldade que você vive no momento. Então, esse processo de estudo, ele me permitiu identificar que, na verdade, eu era uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito egoísta, que não queria reconhecer, ou que não via, né? Por não saber. Sim, a própria falta de experiência, A falta de experiência, né? Nós achamos que a nossa verdade, ela é a melhor, mas... Justamente por falta de experiência, eu tinha essa naturalidade carnal que todos nós temos. Todos nós temos orgulho dentro de nós, né? E quanto mais a gente estuda, a gente entende qual que é a origem desse orgulho. E a gente vê que a maioria dos relacionamentos são quebrados por causa desse orgulho. Verdade. A gente aprende a quebrar ele. E é por isso que hoje eu consigo chamar os meus pais de meus melhores amigos. Hoje, todos os dias, nós conseguimos com muita liberdade falar: eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, filha. Pegar no telefone e passar um momento com tanto prazer que antes isso não existia no passado, por exemplo. Às vezes, eu tenho vergonha de expressar, mas a pessoa sabe que eu amo e tal. Não, sabe? É orgulho. Entendeu? Eu preciso que a pessoa fale primeiro do que eu. Não, é orgulho, né? Então eu precisei aprender muito a quebrar o meu orgulho, a identificar todas essas fontes do mal que nos separam da nossa família. E se você tiver essa oportunidade de você identificar todos os teus orgulhos, todos os teus egoísmos, e você tiver a coragem de quebrá-los um por um, enquanto seus pais ainda têm vida, sabe? Essa é a maior dádiva que você pode carregar dentro de você, né? Então, eu fui aprender o que era ter honra, o que era dar honra. Sim. O que era ser grata, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai postar um versículo ali de gratidão dentro dos stories e ela tá sendo grata. Sim, e não é isso, né? É assim, uma profundidade tão grande do que é realmente gratidão, sabe? Que nos constrange a cada dia, Então eu aprendi tudo isso e graças a Deus, hoje a minha relação com os meus pais é maravilhosa. Eles são a minha base, né? Eu tô aqui, eles estão lá no Brasil, com o coração muito apertado. Já estão esperando a princesinha, né? Estão me esperando que amanhã eu viajo, amanhã eu volto pro Brasil pra passar 2 meses e meio operando lá na empresa, né? E vai ser, assim, um mover maravilhoso do Senhor, sabe? Vai ser incrível. Tempo de qualidade com a família. Você, como essa empresária de sucesso que você tem mostrado nos resultados, literalmente, você é mentora de negócios aqui na Inglaterra e no Brasil. E você tem uma definição para a palavra sucesso, Ana? Olha, com certeza. Como todo mundo sempre coloca uma definição do sucesso pra tua vida, eles falam que sucesso é uma coisa. E aí você passa... inclusive, tem uma palestra minha que eu falo muito sobre isso, sabe? Você passa a tua vida inteira achando que sucesso é uma coisa. E aí você constrói... você consegue o carro dos sonhos, que as pessoas falam que você teria sucesso se você tivesse esse carro. Você consegue a casa com aquele ripado na frente. Você consegue, né, o trabalho que pode te dar um título melhor e tal, não sei o quê. Só que aí, o que acontece quando você consegue todas essas coisas materiais e aí você chega lá nos seus auge dos seus 50 anos, 60 anos e você olha pro espelho e você nem se reconhece. E você
não está verdadeiramente feliz. Isso acontece com tantas pessoas. Então, para eu chegar a uma definição de sucesso, eu fui estudar muito o que era sucesso. E o que era sucesso para mim. Eu tive que desconstruir o que era sucesso, às vezes, para nossa sociedade, para entender o que era sucesso para mim. Entendeu? É o nível que você vai falar, não, esse é o meu sucesso. E a pessoa pode chegar e pode falar, nossa, o seu sucesso é isso? Nossa, que acabado. Nossa, que pouco, né? pouco, que nada a ver. Achei que fosse outra coisa. E você estar 100% feliz porque você sabe que a tua identidade está fundada no Senhor, não está fundada naquilo que você faz, não está fundada naquilo que o outro diz sobre você, né? Então, para mim hoje, sucesso é enquanto eu estou caminhando debaixo das vontades do Senhor para minha vida, eu tenho certeza que eu vou estar vivendo o meu maior sucesso. Uau. Seja ele na escassez, seja ele na prosperidade, em qualquer dos lugares, se eu estiver cumprindo aquilo que o Senhor tem pra minha vida, eu tenho certeza que eu vou estar no meu maior auge de sucesso, sabe? E eu vou ser feliz, porque a minha felicidade, ela está no Senhor, não está em alguma coisa que eu faço. Ela está naquilo que Deus me deu e disse que eu sou, não naquilo que eu construí, eu deixo de construir, sabe, na minha falha, na minha vitória. Então sim, tem muitos sucessos materiais que a gente constrói ao longo da vida, mas hoje pra mim tudo isso é uma consequência da pessoa que você se tornou, da pessoa que você se torna a cada dia, né? Então sim, é legal você ter aquele carro do ano, você ter aquela casa, você ter, sei lá, até, vamos pensar alto, você ter um avião pra te levar, pra você poder palestrar aqui, ali. Só que por que você tá tendo aquela casa, aquele avião, todas aquelas coisas? Pra que seja cumprido o propósito do Senhor através da sua vida, pra que transborde em outras pessoas. Sim. E é por isso que você é feliz. Não é porque você tem um avião, mas você tem o avião pra que você entregue o propósito do Senhor para transbordar para outras pessoas. Sim. E é isso que traz a felicidade no seu coração. E é isso que traz o sucesso de uma pessoa. O que ela é, não o que ela faz e não o que ela tem. Uhum. E nessa onda que nós temos na atualidade, uma onda assim, o jovem, ele não quer saber de estudar, porque ele acha que a riqueza, ela vem plantada em árvore, né? Vamos metaforizar aqui, né? Mas assim, qual que é o seu pensamento sobre hoje um jovem entrar numa faculdade, se formar, fazer o que ele gosta, realizar um sonho, independente dele gostar ou não dos estudos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, gostar ou não dos estudos. Eu acho que, assim, tudo que você vai fazer na vida, que você vai ter um sucesso, que você vai se dar bem, que você vai quebrar barreiras, você vai estar estudando. Você precisa estudar. Eu acabei a minha universidade, literalmente, essa semana passada. Sim. E tem tanta coisa que eu já tenho anotado que eu preciso estudar. Eu vou estudar pela minha vida inteira. Uma pessoa que não estuda é uma pessoa primeiramente orgulhosa, egoísta, que acha que ela já sabe o que ela precisa saber, que ela já sabe de tudo. Cada vez mais que eu estudo, mais eu entendo que eu não sei de muita coisa, que eu não sei de quase nada, entendeu? E eu só me permito ser um ser humano melhor enquanto eu reconheço que eu preciso estar em uma posição de estudante. Sim. Então, sim, eu acho que é muito importante a pessoa estudar pra sempre. Aquele negócio de que eu não gosto de estudar. Talvez você esteja colocando uma barreira em tantas... Uma barreira no futuro, né? Tantas promessas Talvez, sendo cumpridas, sim. em tantos romperes mesmo da sua vida, você tá colocando uma barreira. Você tá colocando uma barreira em tanta coisa que você podia realizar, em tantas pessoas que Deus poderia transformar através da sua vida, sabe? Então, assim, a pessoa ela vai precisar estudar de uma maneira ou de outra. Se é indo pra faculdade, ou se é fazendo um outra rápido, coisa. né? Fazendo outra coisa, exatamente. Eu acho que, assim, Deus, ele coloca a pessoa, desde que ela seja obediente, desde que ela Sim. escute e ela obedeça. Sim. Ele coloca a pessoa no lugar certo para que ela possa
prosperar ali dentro, para que ela possa florescer ali dentro e o ambiente possa ser transformado. Se isso for através de uma universidade ou não, não é obrigatório, né, a pessoa ir para a universidade. Só que ela sempre tem que estar estudando para que ela possa evoluir, chegar em um lugar melhor, assim. Nem que ela não queira estudar sobre alguma coisa profissional. Vá estudar sobre você. Vá se estudar. Muito do fracasso que acontece hoje nas pessoas, muito das failures, né? De tudo isso que a pessoa ela não se sente realizada, ela não se sente verdadeiramente feliz, é porque ela não se conhece, é porque ela nunca parou para estudar a ela mesma, né? Então, eu acho que esse é o advice, esse é o conselho mais importante que eu poderia dar para alguém aqui. Estude pessoas e estude a si mesmo. Uau. Você vai ser um vendedor melhor, você vai ser um profissional melhor, um empregado melhor, um empresário melhor, um marido melhor, uma esposa, uma filha, um pai melhor, se você estudar sobre si mesmo e sobre pessoas. Uau! Com certeza. E para fazer essa caminhada de fé, de propósito e de negócios, que é a sua jornada, Ana, você teve que abrir mão de muita coisa, com certeza. O que hoje ficou mais assim, claro, que você falava assim, isso aqui em algum momento eu não abriria mão na minha vida, mas que você teve que abrir mão mesmo sendo difícil, na sua particularidade? Olha, Bru, na verdade, eu tive que aprender a abrir mão de muita coisa. Na verdade, eu precisei abrir mão de tudo que era valioso, importante pra mim, que eu colocava até em um pedestal em alguns momentos. Quando eu tava nessa minha jornada, você tá falando de jornada de fé, eu tava nessa minha jornada de maturidade espiritual, de maturidade com o Senhor. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas coisas que eu quero conquistar. E, assim, Deus, ele pode fazer os meus sonhos, mas ele não é obrigado a fazer os meus sonhos. Sim. Então, quando você passa a não ser mais o protagonista da sua vida, mas deixar que Deus seja o protagonista da sua vida, você tem que abrir mão de tudo. Entendeu? Porque enquanto você tá usando Deus como uma barganha para que você consiga as coisas que você quer e aí assim a tua vida tá boa, você tá colocando Deus em um lugar um lugar que não é dele. Que não é dele. Você tá se colocando como superior de tudo e de todos. Então, eu precisei aprender isso. Aprender que, na verdade, quem é o dono da minha vida é o Senhor. Entendeu? E ele precisou me ensinar isso. Só que cada um tem um jeito de aprender. Sim. E o jeito que ele me ensinou é me fazendo abrir mão de muitas coisas que eu gosto, que eu valorizo, que eu amo e que eu provavelmente não gostaria de abrir mão. Então foi muito difícil. Eu ganhei muita maturidade nesse processo e eu sou tão grata. Só que eu tive que abrir mão de muitas coisas que eram importantes pra mim. E hoje eu faria 2 vezes sem piscar, sem nem assim, sabe? Sem nem pensar 2 vezes. Porque o nível de entendimento, de maturidade, de ser humano mesmo, sabe? Que eu consegui chegar, eu não teria chego se eu não tivesse aberto mão de todas essas coisas que eu precisei abrir, sabe? De área de relacionamento, de área profissional, de sonhos, a um ponto que, assim, ok, eu quero tanto isso, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, né? Assim, quando você tiver o coração moldado dentro dessa verdade, se essa realmente for a verdade, não seja só porque eu tô aqui falando pra você na câmera e que soa bonito, mas quando for realmente a tua verdade, o que quer que aconteça na tua vida, que for vontade dele, você vai estar em paz e você vai estar feliz. Sim. Porque senão, a pessoa ela fica presa a um sonho dela, a uma coisa dela que ela acha que tem que acontecer porque não tem. Não acontece, ela vai ficar murmurando, reclamando pro resto da vida dela. Isso é uma prisão. Sim, né? Com certeza. Então, assim, pra que eu aprendesse isso,
eu precisei abrir mão de praticamente tudo dentro de mim, sabe? Das minhas vontades, dos meus sonhos. E hoje eu vivo aquilo que é o que Deus quer. Então, assim, o meu maior medo hoje, as pessoas falam, né? Ai, meu maior medo pode ser de morrer, meu maior medo pode ser de perder a minha família. Meu maior medo é de não estar vivendo aquilo que Deus quer que eu viva pra minha vida, aquilo que Deus tem pra minha vida. É o meu maior medo. Porque se eu não estiver vivendo o que Ele colocou pra mim, eu posso estar... Nossa, eu acho que eu vou estar perdendo tanto. Sim. Que abrir mão das coisas que eu quero não são comparadas, sabe? Com o quanto que eu vou estar perdendo se eu não estiver vivendo o que Ele quer que eu viva, sabe? Ele quer infinitamente mais pra você e pra mim. Sim. Então, se eu já sonho grande, eu realmente não imagino o que Ele pode fazer. Eu lá no Brasil, eu tinha uma expectativa ao chegar aqui. Eu achei que eu só ia ir pra Fórmula 1. E era só isso, sabe? Sim. E agora eu tô aqui sentada com você, falando de tudo isso, né? E fazendo trabalhos nas redes sociais, tô mentorando outras pessoas, tô criando alas novas dentro da minha empresa lá no Brasil, sabe? E a mensagem do Senhor está sendo passada para as outras pessoas através da minha vida, né? Então, Ele já fez infinitamente mais do que eu imaginava. E Ele mesmo falou, a Fórmula 1, ela é um canal, ela é uma ponte, mas ela não vai ser o destino final. Então, assim, com certeza Ele já está fazendo infinitamente mais. Só que, assim, a fé, ela não pode ser passiva. Sim. Entende? Eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de me capacitar para estar vivendo as promessas do Senhor, para estar no lugar que eu estou hoje. Se eu estivesse orando, se eu estivesse falando tudo isso, só que eu estivesse sentada no meu sofá, nada disso teria acontecido, né? Se eu tivesse escutado a todas as vozes que falaram que não adiantava nem eu me aplicar para as vagas, porque não é provável que eu consiga, porque não faz sentido, porque eu sou incompetente, porque eu ainda estaria lá no Brasil pensando que isso poderia ser uma coisa que poderia acontecer em um futuro distante, mas quem sou eu pra fazer isso acontecer? Aquilo. Só que eu falei, não, peraí, eu sou filha do Pai. Ninguém é melhor que eu. Se o cara chegou lá, por que eu não consigo chegar lá também? Se alguém já fez, eu consigo fazer. Se assim for a vontade de Deus, né? Porque senão eu não vou. Só que se alguém já fez, eu consigo fazer. Por isso que acho que eu consigo um sucesso dentro de tudo que eu coloco a minha mão, sabe? Por exemplo, a gente estava dentro da Mercedes. Lá, o ano passado, eu estava trabalhando na Mercedes, no sistema de recuperação de energia dos motores da Fórmula 1. E o meu chefe, ele me trouxe um problema. E ele falou, tipo, ele não tá nem aí pra como é que eu vou resolver isso, ele só queria que eu resolvesse isso. Né? Porque era um problema que estava afetando múltiplos departamentos, estava afetando a produção do motor da Fórmula 1, então era uma coisa complicada. E ele só falou, resolve aí. Eu poderia ter, sabe, feito uma coisa simples, feito uma coisa assim que eu faria o mínimo e resolveria o problema dele, mas não, mas eu quis dar o meu melhor. Eu fui lá e eu construí um software para a Mercedes, eu construí um software para a empresa que eles estão usando até hoje. Uau. E vem me falar se eu sabia como é que codificava um software. A capacitação do Espírito Santo chegou e parou ali, resolveu o problema e deixou você com esse legado. Porque hoje, do seu pai e sua mãe olhando para você e pensando, a minha filha fez isso. Ou seja, ultrapassou o sonho da Fórmula 1, criou uma solução de um problema que existia dentro da empresa. Agora tem um legado. Alguém vai olhar lá para o histórico da Fórmula 1 e vai perceber que você passou por lá. Sim. Inclusive seus filhos, netos. Com certeza. Inclusive, quando eu saí de lá, né, que aqui na Inglaterra é assim, você faz 2 anos de universidade, faz 1 ano de estágio, sai da empresa, volta para mais 1 ano de universidade e aí você volta pro mercado de trabalho. Como eles gostaram de mim, eles já me contrataram, eu não precisei nem passar por entrevista pra voltar. Então, eu vou voltar agora.
E eles falaram assim, poxa, Aninha, você tá indo... E eu vou ter que colocar o teu nome aqui nesse aplicativo. Vou ter que colocar o teu nome em algum lugar aqui, porque esse é o legado que você vai deixar pra empresa, né? Sim. E eu tô chegando lá e vai ter tantas mais coisas pra serem feitas. Só que assim, eu parti daquele princípio de que se alguém já fez, eu consigo. O meu chefe, ele perguntou pra mim, ele falou assim... Como é que você vai fazer isso? Você sabe fazer software? Sabe codificar? Eu falei, olha, eu não sei. Só que você pode ficar tranquilo que eu vou fazer, eu vou aprender se eu tiver que aprender. E eu acho que essa é a posição que as pessoas, muitas vezes, elas se limitam por falar, putz, eu não consigo, isso não é pra mim, eu até queria, mas fazer o quê? Eu vou sentar aqui na minha cadeira da passividade e vou deixar pra que a outra pessoa faça. Inclusive, esse problema, ele foi dado pra outra pessoa também, até antes de ter chegado em mim. E aí, eu tava conversando com essa pessoa... E ele falou assim... eu falei pra ele que eu não sabia como resolver isso. E deixei passar pra outra pessoa. Passou pra mim... só que hoje eu sou contratada e esse outro cara não, né? Sim. Então, São as oportunidades, né, Ana? Da vida, as portas que Deus abre. Exatamente. O movimento da reciprocidade em relação à bênção. A bênção chegou, você estava orando, você pegou a bênção e, de repente, a bênção era muito maior. A palavra de Deus diz, né? Efésios, acho que é 3:20, vai dizer assim, os sonhos de Deus são maiores e melhores que os meus, né? Ou seja, o que Ele tem é mais do que sonhei, é mais do que eu pensei. São infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, foi literalmente o que aconteceu com você. Você não só passou, chegou na Fórmula 1, mas você automaticamente entrou para a história de uma empresa ao qual você tinha o sonho. O sonho de Deus era maior que o seu. Exatamente. E exatamente, não era só chegar lá, era o que eu tive capacidade de fazer lá dentro. E isso tá impactando outras vidas, né? E assim, nossa, não é porque eu sempre... Não é porque, nossa, eu sou especial ou eu sou melhor que nada. Eu só quis fazer acontecer. Claro, eu tenho a minha fé e ele chega em lugares que eu não consigo alcançar. Só que até onde eu consigo alcançar é a minha mão que tem que se mover. É aonde eu preciso tomar as rédeas e fazer o meu melhor e dar o meu melhor. Porque se a gente não chegar no nosso melhor ali, como é que a gente vai permitir que Deus faça ainda mais, que Ele faça além, né? Ele faz tudo, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu falei pro meu chefe, eu falei assim, cara, não se preocupa, que eu vou chegar com uma solução. Eu fui lá, eu aprendi, eu usei inteligência artificial, nossa, eu fiz o que fosse lá, mas eu fiz um software pra ele, que eu não precisava nem ter feito, só que eu fiz, e aí veio o diretor da empresa, depois ele veio da Mercedes me parabenizar, porque eu nem sabia. Só que aquilo ali acarretou em eu ter pego o cronograma da produção dos motores da Fórmula 1 e eu adiantei esse cronograma em semanas, coisa que nunca eles tinham conseguido fazer. Uau. Através desse aplicativo. E aí sim que ele foi e ele me ofereceu uma nova vaga de emprego, né? Aonde eu estava, não tinha uma vaga sucessora de emprego. Então, eles tiveram que abrir uma vaga nova pra mim. Eles criaram uma vaga nova, teve que ser aprovada pelo CEO e tudo mais. Só que, assim, são coisas que você olha e você fala... Só Deus. A Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem porta, né? Exatamente. E naquela mesma semana eu tinha orado, eu tinha falado assim, Deus, se for pra eu voltar pro Brasil, que o Senhor não me dê nenhuma vaga de trabalho, nenhuma vaga de entrevista, nenhuma entrevista o Senhor me dê. Só que se for, eu peço, porque eu sofri tanto pra conseguir aquela vaga no passado, que eu falei, eu peço que nem pra entrevista eu precisa ir, que eles me deem um contrato assinado. E foi assim que aconteceu. Foi na mesma semana, assim, eles criaram uma vaga, teve que passar pelo processo de aprovação dessa vaga ser criada, de autora técnica. E eles ofereceram essa vaga pra mim. Então, assim, qual que é a probabilidade de uma jovem de 25 anos, brasileira, mulher, estrangeira, ter tido capacidade de fazer isso? Sim, eu dei o meu melhor, eu me capacitei. Só que, assim, Deus, se não fosse a mão do Senhor...
Se não fosse a mão do Senhor. Então, assim, é para que todas as pessoas vejam o sucesso que existe na minha vida hoje. E eles possam ver que a mão do Senhor está em mim. Sim. Que o Senhor está comigo. E o Senhor, Ele está com você também. Não pense que você tá olhando pra mim agora e você tá vendo, sabe, todo o sucesso que eu fui capaz de construir e tem sido sempre fácil, né? E também que tem sido apenas com as minhas forças, porque eu tive que tirar fé da onde eu não tinha, eu tive que tirar força da onde eu não tinha. E Deus, Ele sempre esteve ali comigo, né? Deus, Ele fala que Ele está com você no vale de ossos secos e no momento de abundância, né? Então, eu passei pelo meu deserto para que eu chegasse na Terra Prometida. E hoje eu vivo essa Terra Prometida enquanto eu estou vivendo outro deserto em outra área da minha vida, né? Que a gente tem aqui o tempo do podcast, mas não tem como mensurar todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Com certeza. E você que está assistindo a Verbo News, você está vendo histórias inspiradoras, transformadoras, que constroem legado. A Verbo News é isso. É uma palavra de fé, de transformação, que vai diretamente para dentro da tua casa, do teu telefone, do teu computador, aonde você estiver na face da terra. E claro, estamos aqui com a Ana. E a Ana está contando pra gente sobre esse sonho que foi muito além do que o que ela pensou, porque a mão de Deus estava sobre a vida dela. E você pode estar aqui conosco, contando a sua história. Ana, agora pra gente vir pro caminho do encerramento dessa entrevista, eu quero que você me fale um pouquinho o que significa legado pra você. Olha, legado, enquanto a gente está cumprindo o propósito do Senhor, a gente entra em lugares que são transformados assim que a gente sai, sabe? Isso aqui vai deixar um legado, isso aqui que a gente está fazendo agora. Vai entrar nas casas das outras pessoas, vai entrar no coração das outras pessoas, vai às vezes destravar alguma coisa que tá dentro de uma pessoa, vai às vezes reconectar uma pessoa com a outra. A gente tá deixando um legado aqui nessa mesa, sabe? A gente tá exercendo aquilo que Deus já planejou pra nós. Então a gente tá deixando um legado. Enquanto você tá cumprindo o propósito que Deus colocou no seu coração, você está deixando um legado nessa terra. E o teu legado, o teu propósito, saiba que ele nunca para em você. O propósito que eu tenho, ele não vai parar em mim. O propósito que você tem, ele não vai parar em você. Só que ele vai servir para que transborde através de você, alcance outras pessoas. Então, é aquele negócio que eu estava até discutindo antes com o videomaker, que às vezes a gente tem medo, a gente tem vergonha de, por exemplo, aparecer nas redes sociais ou de colocar aquele projeto pra funcionar, pra prática. Só que a quantidade de vidas que vão ser transformadas através da tua ação é tão grande que o teu medo, que a tua vergonha não podem ter um peso maior do que a transformação que vai acontecer na vida das pessoas. E eu creio que isso pode liberar muitos corações repreendidos agora, né? Para que você tire o seu projeto do papel, para que você entre nas suas redes sociais, se assim for a vontade do teu coração, e para que através da tua vida outras vidas sejam alcançadas, para que você consiga transbordar o teu propósito nas outras pessoas e você consiga deixar um legado nessa terra, porque não é sobre mim. A partir do momento em que eu estou cumprindo meu propósito, não é mais sobre mim. Sim. Entendeu? E o legado que eu deixo aqui nessa terra não é sobre mim, é sobre as pessoas, sobre a transformação. E eu uso hoje os negócios, a empresa, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de business, né? Dentro das minhas palestras, dentro dos meus cursos, mentorias. Agora a gente está abrindo a AMS Academy, né? A empresa de engenharia que eu tenho lá no Brasil é a AMS. Nós fazemos construções de instalação de ar-condicionado, SPK. Só que agora estamos abrindo uma ala de AMS Academy, onde a gente vai ensinar, onde a gente vai treinar
profissionais, pessoas de negócio, empregados, empresários, no seu profissional, no seu pessoal. Só que a base de tudo é o espiritual. E enquanto a pessoa tiver com essa base invertida, ela nunca vai alcançar alta performance. Sim. Ela nunca vai chegar no maior do potencial dela, porque tudo parte do nosso espiritual. Sim. E a pessoa precisa entender isso. Então a gente vai trabalhar dentro da MS Academy essas 3 frentes. E esse projeto tá saindo agora, vocês que aguardem. Nas minhas redes sociais, vocês podem acompanhar quando sair. Fala a rede social. Ana.Carolina Sanches é o meu Instagram e todas as minhas outras redes sociais, você pode me encontrar por lá. E assim que sair, eu vou estar liberando pra vocês. Então, assim, o legado é isso, sabe? Através da sua vida, você deixar e gerar transformação na vida das outras pessoas, porque é por isso que a gente tá aqui. Quando Deus chegar, né, levar quem ele levar, deixar quem ele deixar, assim, vai ser o nosso legado que vai ter importado, vai ser as outras pessoas que vai ter importado, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, quem a gente não ignorou. Sim. Que a gente deu atenção, entendeu? Então eu acho que isso é o legado. É tudo pelas pessoas e através das pessoas que a glória de Deus é manifestada. Sim. E você tem mentoria, palestras? Você tem alguma janela aberta para futura mentoria e palestras? Conta um pouquinho disso pra gente. Olha, juntamente com a MS Academy vai estar saindo sim a palestra, a mentoria. Assim, eu tenho meu curso, inclusive, que é o Produtividade Pro. Você consegue, ele está ativo e ele é um preço muito acessível, porque eu queria que as pessoas pudessem acessar essa transformação. Então, ele é um preço muito acessível. O Produtividade Pro, ele é um curso muito prático, muito rápido de você concluir, porque ele não fica enchendo linguiça. Sim. Ele te ensina a você pegar todas as áreas da sua vida que você tem hoje e você reestruturá-las, você planejá-las, e eu te ensino a colocar em prática aquilo que você quer para que você chegue em 5 anos, em 10 anos, de acordo com o plano que você fizer ali dentro do Produtividade Pro, tudo baseado em ciência, baseado em princípios da produtividade, neurociência e tudo mais. Então, é tudo baseado em coaching também, porque eu sou coach, eu tenho capacidade de aplicar isso. Para que uma pessoa consiga entender o que está acontecendo na vida dela, aonde ela quer chegar e colocar isso em prática. E aí eu dou ferramentas para ensinar você a realmente colocar em prática na tua rotina corrida, na tua rotina de que você é mãe de 3 filhos, entendeu? Sim, então, tipo, tem várias ferramentas que ajudam a pessoa dentro de uma correria a reestruturar, se dar o direcionamento. Exatamente. Então, isso ele está ativo, né? Eu tive a mentoria Empreendedora Livre, foram 3 meses de mentoria com mulheres maravilhosas. E assim, hoje o feedback, né, dessa mentoria foi incrível. Pessoas crescendo nos seus negócios, desenvolvimento pessoal delas também melhorado demais, e relacionamentos, sabe? Então, assim, foi muito intenso. Só que eu fechei essas vagas por hora e eu vou estar reabrindo essas vagas dentro do AMS Academy. Assim que esse projeto sair, as vagas das próximas palestras, das próximas mentorias abrirão. Então, fiquem ligados no meu perfil, porque assim que sair, vocês já vão poder se inscrever. O próximo projeto que tá saindo é o meu livro. De qual autoria? Fala um pouquinho do seu livro. Gente, é muita informação. A garota voa, mais que foguete. Então, esse livro vai ser lançado dia 25 de julho em Boston. Então, é um livro que foi produzido internacionalmente com outros empresários do mercado internacional lá dos Estados Unidos e de outras áreas do mundo, né? Porque eu não tenho relação com os Estados Unidos, mas eu tava ali naquele momento, conheci muitos empresários e nós estamos fazendo essa coautoria. O prefácio desse livro está sendo escrito pelo Geraldo Rufino. Uau. Inclusive, e vamos ter essa abertura lá em Londres, lá em Boston, nos Estados Unidos. Eu vou estar indo para lá também, no dia 25,
para fazermos o lançamento desse livro, né? O nome do livro é Além das Fronteiras. Uau! Tem várias estratégias de empresários do mercado internacional que, assim, romperam barreiras, sabe? Assim como eu, para passar para as pessoas, para os leitores, né? Então, assim, maravilhoso, assim, tem uma seleção poderosa de empresários ali dentro que vale muito a pena. O meu capítulo tá, assim, muito lindo e intencional pro empresário, sabe? E eu tenho certeza que tem muitas outras estratégias ali dentro que vão ser maravilhosas. Uau! Gente, eu tô lisonjeada com a presença da Ana aqui no estúdio, porque essa mulher tem muitas informações. Carinha de menina, história de mulher. Ana Sanches. E Ana, agora nós vamos falar um pouco sobre essa movimentação que você está fazendo para Boston. Você encerra o ciclo aqui em 2026 aqui em Londres, ou você vai para o Brasil, volta para Londres, depois vai para... Como que... Me fala um pouquinho desse trânsito. Sim. Bom, a minha vida acabou ficando muito movimentada, né? Com essas questões das redes sociais, da Fórmula 1. Eu também sou empresária, minha empresa tá rodando lá no Brasil. Então, é uma dinâmica muito grande. Só que é aquilo, né? Honre o que você pediu pro Senhor. Porque quando chegar, entendeu? Você tem que dar conta de fazer. Exato. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com o que você tá pedindo também. Então, sim, é muito dinâmico. Eu acabei de me formar, na verdade, a minha festa de formatura vai acontecer em setembro, mas eu finalizei, né, todos os processos que eu tinha que fazer agora na universidade, a semana passada. Uau. E amanhã eu tô indo pro Brasil, porque agora que eu consegui me formar, que eu tinha que estar aqui presencialmente, e eu estava, como civil, gerenciando as questões da empresa à distância, agora eu vou ir pra lá, ficar presencialmente lá, rodando junto lá com a equipe, a empresa, colocando a MS Academy, tirando ela do papel, certo? E enquanto eu estiver no Brasil esses 2 meses e meio, eu vou viajar para Boston, fazer o lançamento com esses outros empresários. Voltarei pro Brasil pro aniversário da minha mãe amada. Parabéns, sim, lindona! Minha mãe amada. Na verdade, inclusive, o nosso aniversário é, tipo assim, uma semana entre os dois. Então, o meu aniversário é no dia 20. Aí, acho que no dia 21 ou 2, eu vou pra Boston. Volto no dia 27... Alguma coisa assim. Não, volto no dia de 26 e no aniversário dela no dia 27. Aí no dia 28 eu venho aqui pra Inglaterra novamente. Uau! Então eu venho pra cá, vou passar mais um processo aqui, porque agora que eu tô indo pra Mercedes, eu vou ter que mudar de cidade novamente. Aí resolver todas aquelas questões de casa, tal, essas coisas. E aí eu vou iniciar em setembro a Mercedes presencialmente. Aí eu vou continuar rodando as questões da MS Academy e tudo mais, da empresa, de modo online, né? E vou pra lá quando der, pra ir pra lá. E essa é a loucura, graças a Deus. É isso aí, gente. Então, a partir de setembro, Ana Carolina Sanches estará à disposição da Fórmula 1, que era o sonho dela, né, gente? Então, ela vai viver esse sonho um pouquinho mais, né, Ana? Exatamente. Ana, você se sente realizada? Eu me sinto muito realizada, graças a Deus, assim, eu ainda não fiz metade do que eu sonho em fazer, só que eu creio que, como eu falei pra você, o meu sucesso é enquanto eu estiver cumprindo a vontade do Senhor na minha vida, e eu sei que eu tô. Entendeu? Eu alinhei o meu coração com Deus pra eu entender o que Ele precisa de mim. Ele tá me treinando, Ele tá me capacitando. E em outras áreas, agora eu já estou vivendo a promessa do que Ele me capacitou no passado, né? Eu só tive um coração obediente, um coração quebrantado pra ouvir, pra entender, pra obedecer, pra errar, pra acertar. E hoje ainda, todos os dias, erro e acerto. E assim eu vou aprendendo, mas... as nossas falhas, os nossos desafios, eles não podem ser uma infelicidade no nosso coração. Eles não podem ser motivo de nós reclamarmos. Então, sim, eu sou realizada. Por mais que eu ainda tenho tantas realizações a conquistar, eu sou uma pessoa realizada porque a partir do momento que você entende que
a tua identidade está no ser, não no fazer, nem no ter, você, independente do cenário que acontece na tua vida, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada. Sim, Antes eu concordo. tinha a minha identidade no fazer. Por isso que eu quase nem dormia, não cuidava da minha saúde direito, só para trabalhar, só para estudar, só para fazer o máximo. E, tipo, eu me deixava de lado completamente, sabe? Porque eu identificava o meu valor no fazer. Então, assim, enquanto eu não estava fazendo alguma coisa, eu não permitia nem descansar. Porque se eu descansasse, eu achava que eu estava sendo vagabunda, que eu estava sendo inútil. Falhando. Que eu tava falhando. Então, o meu valor, ele tava no fazer. Portanto, a minha realização, ela só chegaria enquanto eu estivesse fazendo. Sim. E a partir do momento que eu não pudesse fazer, ou que qualquer coisa acontecesse, que mudasse aquela rota, eu não estaria mais realizada, né? E é isso que o ser humano, ele precisa ressignificar na mente. Que a tua identidade, ela está no ser. Enquanto você sabe quem você é, você sabe por que você veio ao mundo, não tem por que você não ser uma pessoa realizada. Última pergunta, Ana. Última. Qual o conselho que você deixa para as pessoas que, independente da idade, estão com a identidade desfragmentada? Olha, primeiramente, o conselho que eu te dou é busque o Senhor. Esse é o melhor dos conselhos. Entre no seu quarto, sabe? Sem câmera nenhuma, Eu digo que a primeira alta performance que você tem que ter é com o joelho no chão, uma Bíblia aberta e o teu ouvido alinhado com o Senhor. A partir disso, você vai entender tudo que está acontecendo na sua vida. E você vai começar a estar disposto a fazer melhor do que você já faz, a ser uma pessoa melhor, não só para você também, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Então, os conselhos que eu vou dar aqui são 2. Volte para o Senhor se você está afastado, se você está nele, se afirme nele ainda mais. E o segundo é, estude pessoas. A minha carreira deslanchou, a minha identidade cresceu, sabe? Floresceu depois que eu comecei a estudar sobre as pessoas. Eu estudei muito personalidade, eu estudei a mente humana, eu estudei neurociência. Por mais que não seja a minha área de atuação, eu preciso entender. Porque eu vou estar sendo uma melhor filha, uma melhor esposa no futuro, uma melhor mãe, uma melhor colega de trabalho, sabe? Pessoa na minha sociedade que eu vivo. Então, assim, quanto mais você entende de pessoas, você vê que todo o ataque que alguém fizer com você, na verdade, não tá fazendo ataque com você. Às vezes a pessoa, ela tá passando por alguma coisa e tá tudo bem que ela tá passando por alguma coisa. Entende? Você ressignifica tantas coisas que antes eu tinha pavio curto, hoje eu sou uma pessoa muito mais em paz. Antes, eu era, sabe, arrogante, eu era... às vezes controladora, manipuladora. E hoje eu sou uma pessoa tão mais tranquila, tão mais em paz dentro de mim. Eu não deixo as situações externas, sabe, interferirem no meu interior. E eu vivo tão mais leve por causa disso. Porque eu entendo quem eu sou e quem o outro é. Todos nós estamos aqui tentando... a vida pela primeira vez, né? Sim. E você começa a ter muito mais compaixão pelo outro a partir do momento que você estuda os seus próprios defeitos, os seus próprios traumas, que você se permite perdoar, que você se permite ressignificar, que você se permite esquecer, sabe? Com tudo isso, perdoe também, sabe? Se eu pudesse fechar com chave de ouro, perdoe. Eu não poderia estar onde eu estou hoje se eu não tivesse perdoado muitas coisas. Sim. E os relacionamentos que eu tenho não poderiam ser do jeito que eles são hoje se eu não tivesse perdoado e pedido perdão. Uau. Legal. O perdão libera muita prosperidade. Com certeza. Gente, hoje eu queria fazer mais e mais perguntas, mas tem muita gente na fila hoje. Uhul. Então, glória a Deus por isso.
Quero te agradecer por assistir-nos até aqui. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, fazer o seu comentário e coloca aqui embaixo quem você quer que esteja no próximo programa. Até a próxima. Obrigada, Ana!